Bom, e aí, então, aqui a gente tem essa questão da qualificação, né? E a gente trouxe alguns exemplos de ferramentas para automação que podem ajudar você no dia a dia, para vocês conhecerem, né, opções diferentes, assim. Então, aqui esse ConvertKit é legal porque vocês podem ter até 1.000 contatos gratuitamente. Então, quem quiser testar, pode testar, né? Depois é cobrado em dólar. A gente já indica, né, se é cobrado em dólar ou não, porque o dólar está pela hora da morte. Então, a gente tenta escapar aqui o máximo que der de ferramentas que são cobradas em dólar. O Wishpoint também é legal, dá para testar ela por 14 dias, né? Não tem essa questão de usar 1.000 leads, por exemplo, mas tem essa questão de testar por alguns dias, então isso é bem legal, se vocês quiserem dar uma olhada. A gente tem o Active Campaign, ele é usado por muitos dos nossos clientes, né? Ele é cobrado em reais, então isso ajuda bastante. E o pessoal tem muito essa questão assim, eles não têm implementação, que nem o RD, por exemplo, mas eles têm bastante treinamento online, algumas coisas, então tem muitas empresas que preferem usar o Active Campaign. Então, para isso, ele funciona, ele tem bastante funcionalidades. Assim. Bom, o HubSpot, né, ele é o inventor do inbound marketing, né, ele é o precursor, mas ele não é muito acessível, né, a usabilidade dele não é acessível financeiramente, que ele é em dólar e ele tem um custo bem elevado. E a gente tem a usabilidade dele que não é muito intuitiva também. Então, assim, para fazer fluxo, para separar ali a parte de contatos e de empresas, ou o layout dele, principalmente se a gente for olhar assim, adaptado para brasileiros, ele não é muito legal. Então, se alguém não está tão acostumado já com o inbound marketing, com o CRM, pode se atrapalhar, né, um pouquinho no HubSpot. Então, a gente indica não começar, sabe, por ele, apesar dele ser o líder de segmento, enfim, porque ele tem muito esse problema de encontrar as coisas dentro dele, né? O próprio comercial também, às vezes, se perde ali onde é que fica cada item, assim. Pode atrapalhar um pouco o dia a dia. Bom, a gente tem o nosso preferidinho, né, que a gente chama, que acaba sendo o RD Station. O RD Station traz muito das funcionalidades do HubSpot, né? Ele tem basicamente todas as funcionalidades que o HubSpot tem. Mas o que que acontece? Ele adaptou essa funcionalidade para o Brasil. Então a gente tem um menu muito mais acessível no sentido de usabilidade, de entender como é que as coisas funcionam. E a gente acaba tendo ali mais vantagens com isso no dia a dia. Né? Eles têm também a opção de CRM que começa gratuitamente. Então, se daqui a pouco a tua empresa não tem CRM ainda, quiser testar, a gente indica bastante testar o CRM da RD. E a grande vantagem é que ele é pago em reais, né? Então, só aí também já facilita bastante os processos. E dentro dele também tem, por exemplo, você pode contratar sem o lead scoring, né? Fazer todo o processo, criar os conteúdos, depois implementa o lead scoring, que também o valor é diferente, né, da ferramenta. Então, a implementação do inbound marketing, ela pode ser feita aos poucos, né? Ela não precisa ser feita tudo de uma vez só, para a gente conseguir ir trabalhando com. Eu ia comentar que ele também é bem acessível, né? É uma ferramenta acessível para começar, né? Tem uma questão que eu acho que é bem importante Valor, também, né? acessível em valor. E também a questão das landings, né? Eles têm landings que são bem legais, assim, de layoutar, assim, acabam facilitando nesse processo, ainda mais que a gente, pelo custo, né, que tem a ferramenta, né? E além de outras ferramentas que tem também, né? Tipo Pup, tem ferramenta de link na bio, então tem outras ferramentas que possibilitam. O WhatsApp também tem uma funcionalidade que tu pode adicionar no teu site e que o RD vai coletar informação ali na hora do primeiro contato ali, né, do WhatsApp, né, e depois é direcionado o link para o WhatsApp. Então, tem quase um mini formuláriozinho só para tu identificar o lead e para tu ter essa informação mapeada dentro do RD Station também. Então, é uma ferramenta que a gente gosta muito e também integra com diversas ferramentas, né? Então, isso possibilita bastante a conexão, assim. A gente gosta bastante do RD nesse sentido.
uma coisa que nos incomodava muito, que o RD corrigiu, é que as landing pages agora elas têm a versão desktop e mobile. Então, antes não tinha, antes tu fazia, e às vezes no celular ficava assim, né, meio estranho, e agora eles corrigiram. Então, quando tu vai criar uma landing page, tu consegue olhar, né, tanto no celular quanto no desktop, como é que ela tá ficando, para não ter esse estranhamento, assim, né? Porque a gente tem também, a grande maioria das pessoas acessa, né, as coisas pelo celular, então, dependendo do segmento, isso acaba sendo maior ainda, né? Realmente só em casos de B2B que a gente tem ali metade dos acessos por desktop, ou quando é uma coisa muito assim, específica de tecnologia, que é 80% dos acessos, se não a grande maioria dos acessos é pelo celular. Então, também nas ferramentas tem que ter muito cuidado ali na parte das landing pages, se isso está adaptado para o celular ou não. As landings do HubSpot, por exemplo, elas são bem complicadas de mexer. A grande maioria das landings a gente acaba tendo que comprar, né, o layout, assim, se não tem que fazer, tem que desenvolver. E as que são gratuitas ali para usar, elas não têm muita usabilidade, né? No celular fica bem complicado. Então, também é outro pontinho para RD, né, que acaba nos ajudando. As landings do ActiveCampaign, elas são mais parecidas com RD, por exemplo, do que com essa dificuldade que o HubSpot tem. Então, a gente acaba indicando, assim, tentar usar o RD, o ActiveCampaign e só depois o HubSpot, né, e as outras ferramentas. O Wishpond, por exemplo, tem as landings muito boas, mas ali os fluxos são mais complicadinhos de fazer. Então, cada ferramenta vai ter o seu pró e contra, né? É legal você daqui a pouco criar uma conta, testar, aproveitar que tem teste ali por um tempo, olhar o layout, ver se vocês se adaptam ou não, se vocês entendem bem, né, o que está acontecendo ali no dia a dia. Que a usabilidade é muito importante, assim, né? Eu ia comentar que uma coisa que eu fiz uma vez que para mim foi muito bom foi listar todas as ferramentas e anotar, assim, quais funcionalidades elas tinham e anotar quais as que eu sabia quais as que eu queria, o que, por exemplo, o RD tinha e o HubSpot normalmente tem, né? Mas, assim, em que eu postei mais, então eu ia pontuando, eu ia fazendo comentários e ia fazendo um comparativo entre as ferramentas. E aí, no final, eu sabia qual era a ferramenta que me atendia perfeitamente, né? Então, integra com a minha ferramenta do comercial. Então, eu fui anotando esses pontos e aí, no final, eu tive o vencedor, né? Qual foi a ferramenta vencedora.